Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vocês aprenderão sobre o módulo enum. O enum é um módulo que contém diversas funções para auxiliar na manipulação de enumeráveis, como por exemplo listas, maps e range. O módulo enum é muito útil para realizar operações comuns como mapeamento, filtragem, redução e busca de coleções. Nas próximas sessões estarei ensinando vocês a como manipular o módulo enum. Começaremos pelo enum all. Essa estrutura retorna true somente se todos os valores dentro dos parênteses forem verdadeiros. Caso haja um valor que seja false ou nil, que é vazio, retornará false. Dica: esta estrutura utiliza o operador lógico AND, ou seja, todos eles para dar true tem que ser verdadeiros. Se ao menos um desses for false ou nil, dará false. Aqui nos próximos programas desse vídeo já estarei adiantando a vocês que eu estarei armazenando as funções e variáveis, como aqui exemplo 1, exemplo 2, exemplo 3, para que fique mais fácil de imprimir posteriormente. Isso vai seguir até os próximos exercícios, até as próximas explicações e exercícios. O primeiro exemplo temos o número 1, elix e true. Então, como todos são verdadeiros, dará true. O segundo exemplo, existe um nil aqui. Como todos têm que ser verdadeiros e não podem ser false ou vazio, dará false. E o terceiro, por ter só false, dará false. True, false, false. Agora vamos nos próximos exemplos. No próximo exemplo existe uma lista que usará uma função anônima. Nesta função anônima usaremos a função isFloat, que verificar se todos os elementos desta lista são flutuantes. A segunda é uma lista diferente que contém um inteiro e verificaremos se também existe só flutuante. E a terceira é uma lista vazia e verificaremos se ela é vazia. Vamos imprimir. A primeira deu true, por quê? Porque todos os elementos aqui são flutuantes. A segunda deu false, porque nem todos os elementos aqui são flutuantes, existe um inteiro. E a terceira deu true porque verificamos se a lista está vazia e ela está vazia mesmo. Enum AND. A estrutura enum AND retornará true se ao menos um dos valores passados não for false ou nil, vazio. Em outras palavras, mesmo que hajam os valores false e nil, se houver algum outro valor verdadeiro, retornará true. O primeiro exemplo retornará false porque não existe nenhum valor verdadeiro aqui. O segundo retornará true porque mesmo que tenham false aqui, existem outros valores verdadeiros, como true e elix. O terceiro exemplo retornará false porque só se encontra uma lista vazia, não existe nenhum valor verdadeiro. E o quarto exemplo retornará true porque mesmo que exista vários valores false, existe um true aqui no meio. O enum AND segue a regra do operador lógico OR, ou seja, se tiver ao menos um valor verdadeiro, retornará true. Vamos executar o programa. Vamos executar o programa. Primeiro foi false, segundo true, terceiro false e o quarto true. Também podemos usar funções anônimas. A primeira retornará false porque está verificando se existe algum elemento flutuante aqui nesta lista e vemos que não existe. A segunda retornará verdadeiro porque vai verificar se existe ao menos um átomo dentro dessa lista. Mesmo que hajam vários valores inteiros, existe um átomo. E a terceira verifica se existem valores binários dentro da última lista. Só que como a lista está vazia, retornará false, porque não existe nenhum valor binário. Vamos lá. A primeira deu false, a segunda foi true e a terceira false, como falei para vocês. Enum each. A função each é usada para que percorra uma coleção e executar cada elemento da função por vez. Ao finalizar a operação, o ato OK será mostrado. Aqui no VS Code, o ato OK não é mostrado como no terminal usando o elix. Mas as regras de execução de um desses elementos ser executado por vez continuam valendo.
Vamos executar o programa. Aqui, a primeira string executada a teste, a segunda testando o exemplo e a terceira 1, 2, 3. Enum with index. O enum with index é usado para criar keyword listas, ou seja, criar uma lista sequencial usando elementos descritos. Com with index, esses têm uma sequência numeral ao lado a partir do valor passado. Exemplo, se o valor passado for 5, a sequência numeral será a partir de 5. Ou será a partir de 0 se nenhum valor for passado. Se esses elementos forem passados para um segundo parâmetro com uma função anônima, serão criados tuplas, mas como os primeiros elementos serão seus índices e não seus dados, deixará de ser uma keyword list. A primeira keyword list tem aqui os elementos atos A, B, C. Então, como nenhum número foi declarado, será A igual a 0, B igual a 1, C igual a 2. No segundo, como o valor 5 foi declarado, A será igual a 5, B será igual a 6 e C será igual a 7. Já no terceiro exemplo, existe uma função em que os valores serão declarados antes dos atos, só que ao fazer isso deixará de ser uma keyword list. Vamos executar o programa. Aqui A igual a 0, A igual a 5 e no último exemplo 0 vem antes do A. O enum reverse inverte a ordem dos elementos da lista que recebe como parâmetro. Basicamente ele vai reverter toda a ordem de qualquer lista que inserimos, seja ela feita por strings, inteiros, flutuantes, etc. Aqui começamos com Java, Elixir, C Sharp e Python, então vai retornar Python, C Sharp, Elixir e Java. A segunda é com números inteiros, então retornará 5, 4, 3, 2, 1. E a terceira são atos e valores que são OK, erro e warn, então retornará warn, erro e OK. Vamos executar o programa. Retornou ao contrário, Python, C Sharp, Elixir, Java, 5, 4, 3, 2, 1, warn, erro e OK. Basicamente ele só reverte a lista. Enum max e enum min. Enum max só vai pegar uma lista e retornar o maior valor, e o enum min só vai pegar uma lista e retornar o menor valor, sem mistério nenhum. Vamos executar o programa. Na primeira lista retornou o valor 5, que é o maior, a segunda retornou o valor menos 1, que é o menor. A função enumFilter é usada para filtrar os elementos desejados de uma lista. Esta função também é usada como passagem de parâmetros de uma função. Pegamos a nossa lista aqui, 1, 2, 3, 4, 5, inserimos na função enumFilter e dentro dela também usamos uma função anônima que pegará os elementos da lista filter e os dividirá por 2. Se o resto dessa divisão for diferente de 0, retornará os números ímpares, ou seja, a função enumFilter será usada para filtrar somente os números ímpares. Executo. Retorna 1, 3, 5, somente os números ímpares. EnumReduce. A função EnumReduce recebe como parâmetro uma lista de enumeráveis, uma variável acumuladora, que aqui chamamos de ACC, e uma função anônima. Essa função tem como comportamento percorrer cada elemento da lista de enumeráveis e somar cada um dos elementos até que não reste mais algum. Depois disso, o resultado será impresso. Além disso, podemos também estabelecer um valor inicial se necessário. No primeiro exemplo, ele vai percorrer cada um dos elementos dessa lista e somando um por um até chegar no resultado. No segundo exemplo, fará a mesma coisa, só que com o inicial 5, ou seja, vai começar somando o número 5 mais os elementos da lista. E no terceiro exemplo, como se trata de strings, existem dois detalhes. Primeiro, trocamos o sinal de mais pelos dois sinais maior e menor.
E segundo, ao somar strings, ele as inverte. Então eu botei string foi seguida a para que seja imprimida a string foi inserida, como vocês verão abaixo. A primeira lista deu 25 porque é a soma dos elementos. A segunda deu 30 porque somou os elementos mais o valor 5 que foi estabelecida. E a terceira retornou a string foi inserida.